Epilepsia. A gente já ouviu falar, todo mundo sabe como acontece. Agora, o que é? Como é que a gente age durante uma crise, Luquinha? Ela está aqui conosco, a neurologista da Unimed de São José dos Campos, doutora Cíntia Macedo, né? E olha que interessante essa pergunta que chegou. Tem como prever as crises, doutora? Ou infelizmente não? Infelizmente, na grande maioria das vezes, não. Quando o paciente tem uma doença epilética e já faz acompanhamento de longo tempo, ele até pode aprender a reconhecer alguns sinais, mas na grande maioria das vezes não tem como. Ela é súbita mesmo, ela vem de repente. A senhora lembra que eu deixei no ar para o Luquinha me lembrar do cachorrinho? No Canadá. No Canadá, doutora, estão fazendo estudos com labradores. E tem um labrador, um menininho, se eu não me engano, hoje ele tem 8 anos, mas com 4 anos ele tinha crises constantes, não podia nem ir para a escola. Aí, esse labrador, ele prevê quando vai ter a crise durante meia hora, uma meia hora antes, etc. e tal. Aí ele sinaliza para os pais entram com a medicação. Olha que louco. Que bênção, olha só. Já vi falar de cachorro com câncer também. Interessante, isso né, é doutor? muito interessante, porque as crises, elas são mediadas por substâncias neuroquímicas. E essas substâncias também podem, de repente, soltar um odor, né? E o cachorro, ele é treinado e tem um faro especial, né? Vamos combinar. Que gracinha, né, Sol? Muito legal, né? Olha que interessante. Tem uma querida comentando aqui, doutora, que tem um filho com crises de epilepsia, diz que faz acompanhamento há 2 anos e toma remédios para evitar as convulsões. Mas é normal ter crise convulsiva simultaneamente? Ou seja, teve uma, tomou medicamento, mas depois volta a ter outra? É normal. A criança, especialmente, ela quando tem uma epilepsia ou uma facilidade das descargas elétricas acontecerem, ela também tem uma dificuldade um pouco maior de controle. Por quê? Essa criança, ela está em fase de crescimento, o organismo dela está mudando, o peso está mudando e os ajustes precisam acontecer regularmente. Então, os escapes de crise, eles são possíveis e é necessário buscar o acompanhamento mesmo e fazer os ajustes. Não significa necessariamente que a doença está progredindo ou piorando ou que a medicação está errada. Ok. Muitas vezes eu vou pedir para o Igor soltar essas imagens. A gente vê essas imagens nas baladas, né, doutora? Luzes com estroboscópio. Aí, eu conheço uma pessoa, o Jardel, ele teve uma crise de convulsão durante a balada. E o médico disse que a frequência da luz coincidiu com a frequência cerebral dele. Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Uma convulsão por conta dessas luzes? Na verdade, a crise epilética que ocorre por conta dessa iluminação ou dessa frequência de onda luminosa, ela é específica da pessoa que tem a epilepsia fotossensível, né? Existe um tipo de epilepsia específica em que as crises são desencadeadas pela frequência da iluminação. Tanto que já houve ocorrência com desenhos animados, com alguns jogos de videogame, que inclusive foram até limitados, né, na sua publicação, mas isso não acontece com qualquer pessoa. Mesmo na hora de realizar um eletroencefalograma, a gente realiza um teste que é uma luzinha que fica piscando bem na frente do olho durante o exame. Isso vai mostrar pra gente se aquela pessoa tem uma crise que é fotossensível ou não. Interessante, doutora, que tem alguns filmes só, acho que você também já reparou isso, videogame mesmo, Sim. que avisam antes. Sim. Mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado para assistir, né, doutora? Para evitar ficar se expondo a isso, né? Você não sabe, né? Se você é uma pessoa sujeita a isso ou não, vai descobrir na hora. Vai descobrir da pior maneira possível, só. Pois é. Pum, caiu, apagou, não lembra mais nada. Deixa eu dar um toque gostoso para você. Você sabe como preservar e conservar o leite de uma forma correta, principalmente no calor? Olha só a dica da Cooper. Como conservar o leite pasteurizado?
Todos sabem que o leite pasteurizado resfriado ele é o melhor, muito superior aos outros, principalmente aqueles que ficam fora da geladeira. Só que ele é exigente. Você tem que ter um carinho especial com ele desde a hora que você adquire. Você tem que transportá-lo para a sua residência, de preferência em algum recipiente térmico. E ao chegar em casa, você deve colocá-lo na geladeira sempre no melhor lugar da geladeira. Nunca se utilize da porta, porque a porta ela abre e com isso aí ele perde temperatura. E o leite, mais do que a validade, o cuidado tem que ser essencial. O leite é o melhor, mas ele tem que ser bem cuidado e ele tem que estar sempre gelado. Obrigada, seu Beni. O serviço domiciliar Cooper existe há mais de 50 anos, leva até você o sabor e a qualidade de uma linha completa de mais de 20 produtos. É só pedir tudo na porta da sua casa. Liga aqui, ó, 2139-2230 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp 996240776 e pronto. No dia seguinte você já recebe a qualidade Cooper na porta da sua casa, Luquinha. Perfeito, Sol. Bom, a gente vai conferir com o Dr. Sorriso como está o processo da transformação da Márcia, vencedora da 15ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, tão direto do Ortovip. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sol. Boa tarde para todos que estão nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. E a expectativa é para essa semana, né, Lucas? Ao vivo, aí no Falando Nisso, vamos levar a Márcia com a sua reabilitação. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. O que a gente vai ver aqui no estúdio? Tá todo mundo curioso, né, Luquinha? Com certeza. Vamos dizer assim, a cereja nós vamos deixar para quinta-feira, né, Sol? Mas a gente já está preparando, a gente vem preparando ela. É só alguns tópicos, né, de como é feita a reabilitação, a moldagem. Depois da moldagem nós vamos fazer a escolha do dente. São processos que vão se seguindo antes mesmo da cirurgia. A paciente, no caso a Márcia, ela ajuda a escolher com relação ao formato. Esses dentes têm que ter uma característica que combine com a sua face, né, com o tipo de face que a paciente tem. Uhum. Depois a gente vai para a cirurgia e faz a colocação dos implantes. Doutor... E também se fez aqui na Ortovip para ela a preparação da face, né, com o segundo vídeo, onde foi feita uma limpeza de pele, foi feito um preparo para deixar ela realmente no dia de princesa, vamos dizer assim, né? Feito um trabalho, a gente tem uma tecnologia aqui bem interessante agora na clínica, né? Nós estamos colocando isso aqui na clínica e já estamos desenvolvendo esse trabalho. Mas é bem bacana só. Então, para quinta-feira, dia de princesa da Márcia. Estou louca para ver. Dá uma dica para quem pretende colocar implante. Quais os cuidados do pós? Colocou o implante, pós. Se a pessoa fuma, tem que parar de fumar. Bem bacana, só. Primeiro, dependendo de quanto tempo você está com aquela prótese total, instável, pulando, o organismo, fisiologicamente, ele vai se adaptar a isso. Eu estou com um caso bem interessante que hoje mesmo estou tratando ela. Uma paciente que tinha pouquinho osso, ficou muitos anos sem a prótese, e a gente tem uma certa dificuldade na fisiologia para determinar o tipo de mordida, né, esse encaixe que vai acontecer. Então, as principais dicas, ter um pouquinho de paciência, né, porque você está colocando uma prótese para reabilitar uma função. Uhum. É como se você colocasse uma perna, uma mão, sei lá, mais ou menos isso. Você tem que dar um tempo ao tempo. Alimentação. A alimentação começa com uma alimentação mais macia, né, mais pastosa, e vai aumentando a sua consistência com o passar do tempo. Com calma. Com relação à fala, muitas pessoas têm dificuldade no primeiro momento, porque usava aquela prótese enorme na boca, enfim, a língua se acomodou. E, obviamente, a língua vai ter que buscar uma nova acomodação, uma nova propriocepção, que é todos os sentidos da função e da fala só. Então, dar tempo ao tempo, fazer uma boa higiene, parar de fumar com certeza, né? Em qualquer momento da sua vida você não deve fumar, mas quem faz prótese sobre implantes realmente deve tomar essa atitude, porque você vai ter prótese e implante por mais tempo. Ok, então na quinta-feira, com toda a segurança e protocolo aí contra o coronavírus, estaremos ao vivo com o Dr. Otávio Fonseca no estúdio e a Márcia, Luquinha. Chique demais, doutor. Muito obrigado pelas informações, viu? Tchau, tchau. Obrigado para vocês, né? É bom a gente estar voltando à nossa rotina. E
E seja bem-vindo, Lucas, né? Que estava em meia férias, né? Mas foi bom, doutor. Obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo. Bora falar das estradas, então, e para isso a gente vai direto para nossa redação, conversar com o Israel Goldenstein, que nas minhas férias me ajudou, né, Israel? Liguei para ele assim, menino, eu subo pela Tamoios ou não? Ele falou, pode subir, cuidado com a chuva. Não, eu fiquei até espantado, né, Lucas? Estava em Ibiza, daqui a pouco apareceu em Angra dos Reis, Imagina. né? Ah, meu amigo, antes fosse, viu? Conversar com você, o nosso sinal da Tamoios está meio instável, Sim. mas vamos falar sobre o trânsito por lá. Tranquilo para o motorista? O sinal está instável, mas o trânsito é bom, viu, Lucas? bom. O motorista não encontra nenhuma dificuldade, faz boa viagem para o litoral norte, sobe muito bem em direção a São José dos Campos, com excelente também previsão de tempo por lá, sem nenhuma chuva prevista pela Polícia Rodoviária Estadual. Na rodovia Presidente Dutra, aí a situação é bem diferente. Sentido São Paulo tem lentidão em São José dos Campos, lá em frente à GM, do quilômetro 141, até a chegada ali da Vila Tatetuba, próximo ao viaduto da Via Cambuí, no quilômetro 146. Não houve acidente, horário de rush, trânsito carregado na Dutra, pela Marginal e pela Expressa sentido São Paulo. Sentido Rio flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão, viu, Lucas? Obrigado, Israel, pelas informações. Boa semana aí pra você. Bom, a gente vai soltar um pouquinho esse VT com áudio e comenta com vocês esse caso que o Brasil inteiro tem falado também. Coloca pra gente, por favor, Igor. Isso aqui é lixo! Isso aqui é lixo! Isso aqui é lixo! Cala a boca! Cala a boca, você, viado! Seu filho! Bom, a gente está vendo aí clientes e funcionários de uma padaria em São Paulo que foram xingados, humilhados, agredidos por uma advogada. Tudo isso foi registrado por quem estava lá no local. A advogada Lidiane Brandão foi presa em flagrante por lesão corporal e homofobia. A padaria vai levar o caso até a justiça e está dando todo o apoio também aos funcionários. Detalhe só, ela pagou a fiança e foi liberada como se nada tivesse acontecido. É nossa justiça, né? Não é o nosso Código Penal, na realidade. Tem que ser mudado, né, Luquinha? Péssimo demais. Bom, transtornos no Amapá, a fiação explode, assusta moradores que continuam no escuro e a gente já comenta mais com vocês. Agora, 2h20, a gente já volta.